Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Grande Saiyaman Trader. Lembrando que esse é mais um episódio, tá, da nossa série 30 dias operando no mercado financeiro de opções binárias. O registro real de um trader iniciante com banca pequena, vivendo na pele a rotina verdadeira e sem filtros de quem está começando agora e pretende lucrar muito e de forma consistente nesse mercado. E vale lembrar aos senhores que no final de todo o vídeo a gente tem aquele momento cara a cara, onde eu falo com você, sem máscara, sem roteiro e sem filtros. É o momento da verdade nua e crua, onde eu trago tudo que você precisa para ser lucrativo, destravar a sua mente e sair de uma vez da Matrix. Mas antes disso, vocês vão acompanhar agora o registro real do meu dia de operações, o que deu certo, o que deu errado e o que o mercado me ensinou hoje. Então, senhores, fica comigo até o final, porque depois do registro vem o nosso momento mais importante, o Trade Pill, a dose de consistência que vai mudar a forma como você enxerga o mercado. Então, senhores, sem mais enrolações, bora que bora pro vídeo. E aqui estamos novamente, senhores, dando início à nossa sessão da manhã, tá? Já peguei uma entradinha aí de call e mesmo esquema de ontem, duas corretoras, peguei put aí na Cotex, né? Desse ativo aí no CHF, que na Olymp o CHF sempre está com payout muito baixo, né? De 30%. Por isso que eu tô operando com as duas corretoras nesse horário da manhã, beleza? E na parte da manhã foi somente esses dois ativos que eu peguei, tá? Duas entradinhas de R$ 40, beleza? E olha que maravilha, já tá respeitando bastante a reversão aí, logo de cara, beleza? Na Cotex ainda deu uma subidinha de vela, uma esticada, né? Mas sempre confiante de que ela vai reverter e tá lá, ó, começou a reverter, né? Brigando aí. Até cogitei pegar mais uma entradinha e eu só pegaria outra taxa, no caso, se alcançasse o pavio anterior. E pessoal, o tema do vídeo de hoje, que a gente vai abordar no nosso momento Trade Pill, onde eu revelo uma dica e um conhecimento para você destravar a sua mente, sair da Matrix. O tema do vídeo de hoje, eu vou falar sobre autossabotagem, né? Porque isso é o que mais dói no trading, não é você perder dinheiro, é você olhar para trás e perceber que foi você mesmo que estragou tudo. E tá lá, pessoal, win na Cotex, né? Pegamos um green e outro green também na Olymp, tá? Então, 2-0 pra gente, duas taxinhas de R$ 40. Agora vamos estar registrando as nossas operações no nosso aplicativo Equity Flow, beleza? Como sempre. E tomando aqui, senhores, o que eu estava falando, uma breve introdução ao que vai ser tratado mais à frente com mais profundidade, eu estava falando sobre a questão da autossabotagem, né? E porque logo depois que a gente encerra o trade, vem a questão do arrependimento, a culpa e o pensamento de por que eu sempre faço isso, né? Isso não é azar, não é falta de técnica, isso é autossabotagem, tá? É o seu próprio eu sabotando o trader que você quer ser. E até você entender o porquê disso, você vai continuar travando nesse ciclo de prometer, quebrar, se culpar e depois recomeçar. É um ciclo que se repete. Mas hoje, senhores, hoje a gente vai entender de onde vem isso e como parar de se atrapalhar dentro do próprio jogo, beleza? Porque no vídeo anterior, no último vídeo que a gente postou, o vídeo de ontem, eu fiquei com essa questão na cabeça, tá? Eu cometi um pequeno erro. Depois eu fiquei martelando na minha cabeça, pô, cara, por que eu fiz isso? Por que eu não prestei mais atenção, né? E é exatamente esse tipo de conteúdo que eu quero abordar nesse momento, tá? A gente tá falando sobre essa questão que não acontece só comigo, com a maioria. Sempre que a gente comete algum erro ou que a gente se atrapalha, faz algo que a gente depois olha e fala, pô, poderia ter feito diferente, são nesses momentos que a gente começa a se sabotar, a se culpar, se julgar, e esse é o momento da autossabotagem. Então eu dei uma estudada mais a fundo nesse tema, como eu tinha prometido, e hoje a gente vai abordar esse tema, beleza? E cara, é um tema bem extenso, tem muita coisa que eu posso estar falando para vocês, beleza? E dá para eu estar produzindo aí uns 2, 3 vídeos só sobre esse assunto, tá? E, cara, então fica até o final, senhores, para vocês poderem absorver esse conteúdo que vale ouro, tá?
Você vai aprender a se controlar mais e a entender por que esses pensamentos vêm na nossa cabeça. Enfim, senhores, se quiserem saber mais, fiquem até o final do vídeo, beleza? Que lá eu vou poder me aprofundar mais. Eu já falei demais aqui, né? Era para mim fazer apenas uma breve introdução, mas acabei me alongando. E vamos falar agora sobre a operação, né? A gente já está aí na nossa sessão da tarde. Peguei 3 entradas de R$ 50, beleza? E nenhum deles estava respeitando, tá? Tava na briga aí. Parecia que ia voltar, que ia pagar, que não ia. Tava naquela briga tenebrosa, né? E no final acabou que apenas um ativo pagou, beleza? Um ativo só conseguiu chegar ali na nossa taxa. Então tá aí para vocês, ó, resultado final 1-2, beleza? Bom, senhores, operação finalizada, tá? Finalizamos o nosso dia com um placar em taxas de 3-2, beleza? Porém, na Cotex, o payout estava bem baixo, tá? Bem baixo não, estava razoável, 50%, né? Na sessão da manhã. Então, em questão de payout, era para a gente ter saído levemente no lucro, tá? Se fosse somar as duas sessões. Porém, como vocês podem ver aí devido ao payout, questão também que na sessão da tarde eu aumentei a taxa para 50, né? Então esse foi o resultado final, bem levemente positivo, 80 centavos de lucro. Bom, senhores, chegamos naquele momento tão aguardado, momento Trade Pill. Espero que estejam prontos, acomodados para ingerir a pílula. Prestem muita atenção e adquira todo o conhecimento possível. Então, senhores, o gráfico ele pode até ter fechado, mas a cabeça do trader continua aberta. E é nesse silêncio do pós-operacional que as vozes aparecem, aquelas vozes na nossa cabeça que ficam falando: ah, eu deveria ter segurado aquela entrada, não deveria ter entrado naquele momento, e se eu tivesse clicado antes, era para ter feito assim, assado, era para eu ter feito diferente do que eu fiz. Né? E de repente você percebe que o trade já acabou há meia hora, mas o mercado ainda está te operando. No momento, senhores, a gente começa também a se julgar e a se culpar muito, né? A gente fica no porquê. Por que que eu fiz isso? Por que que eu cliquei ali? Por que que eu não esperei mais? E esse pós-operacional vira um tribunal. O juiz, o réu e o carrasco são a mesma pessoa, você. E é aí que nasce a autossabotagem. Não no loss, né? Porque o loss acontece, mas na sentença que você se dá depois dele. Como já não bastasse você perder e tomar um loss, você ainda fica se martirizando, pessoal. Então, senhores, eu quero usar uma metáfora bíblica agora. A história de Pedro é o seguinte: ele era um discípulo que ele prometeu lealdade total, mas quando o medo apertou, ele negou o mestre por 3 vezes. Depois disso, Pedro chorou amargamente, ele se culpou, ele se sentiu indigno. Mas o que fez Pedro voltar e se tornar o líder da igreja não foi a culpa, foi o arrependimento acompanhado de propósito. Ele não se prendeu ao erro, ele transformou o erro em missão. E é isso que o trader precisa entender. Culpa sem aprendizado é uma prisão. Culpa com consciência é libertação. Então façam como Pedro e se libertem. Porque aproveitando o gancho dessa metáfora, a autossabotagem é como a serpente no Éden. Ela fica sussurrando no seu ouvido o tempo todo, aquelas coisas que eu já te falei. E se você alimenta essa voz, ela consegue te convencer de que a única forma de aliviar a culpa é tentar provar algo no próximo trade. Entendeu? Então é assim que muitos perdem tudo. Não porque o mercado os puniu, mas porque se puniram antes do mercado. Antes de entrar em uma operação, eles já estavam se culpando, querendo corrigir o erro, e aí sim, esse se torna o verdadeiro punimento. Ele descontar a raiva, o dia de fúria vem, e ele acaba devolvendo tudo para o mercado. Enfim, a verdade é que
O erro é inevitável, tá, gente? Eu já falei no vídeo passado, senhores, e eu volto a repetir: o erro é inevitável. O que você faz depois dele é o que define quem você vai ser daqui para frente. A Bíblia, ela diz: o justo cai 7 vezes e se levanta. E o trader maduro entende isso. Ele não tenta apagar o erro. Ele usa como degrau. Porque a consistência, senhores, não é nunca cair, é ter humildade para levantar com mais sabedoria. Então, senhores, se culpar não vai mudar o passado. Entendam isso. Mas você se perdoar pode mudar o seu futuro. O trader que carrega culpa opera tentando se redimir. Agora, o trader que carrega aprendizado opera tentando evoluir. Um é movido pela dor e o outro pela consciência. E é aí que mora o verdadeiro pós-operacional. Não está no gráfico que você fechou, mas na paz que você consegue abrir dentro de si. E é basicamente isso, senhores, que eu consegui entender, né? Que o mercado fecha, mas a mente do trader continua aberta. E é ali que a guerra começa. Quem aprende a silenciar o pós-operacional ganha o poder de fechar o dia por inteiro, não só o gráfico. Porque o trader que não se perdoa opera no passado. E o trader que aprende a aceitar opera no presente. No fim das contas, a consistência não nasce de trades perfeitos, mas sim da capacidade de não carregar o peso e o fardo do trade passado. Entenda que ele ficou no passado e você agora tem que ir para o futuro estando no presente. E é basicamente isso, senhores. O segredo não está em fechar o gráfico. Por mais que pareça fácil você fechar o gráfico após a operação, porque a gente fica martelando nisso, né? Isso é o próximo degrau que a gente vai. Muitos traders ainda têm dificuldade em fechar o gráfico. Mas eu estou no momento que eu já entendi que fechar o gráfico, na verdade, é fácil. Fechar a cabeça que é o verdadeiro desafio, entendeu? A gente conseguir silenciar os nossos pensamentos e parar de pensar naquilo que já aconteceu. Enfim, senhores, é basicamente isso, tá? Eu vou estar agora finalizando esse bloco de entendimento, beleza? O pós-operacional é onde o trader mais se perde, porque não é o mercado que vai perseguir ele depois do gráfico, é a sua própria mente. E quando você começa a entender que a culpa, que o arrependimento e o impulso são partes diferentes de você mesmo, é aí que as coisas começam a mudar. Eu vou dar uma leve pincelada sobre a raiz disso tudo, que é onde a psicologia vai chamar tudo isso de ego states, que é um conceito que foi desenvolvido por John e Ellen Watkins, beleza? Que explica que dentro de cada pessoa existem vários eus, né? É parecido com aquele filme do Divertidamente, onde tem várias emoções dentro da pessoa, cada uma querendo brigar para quem vai assumir o controle, né? Então, nesse conceito, cada um é com suas próprias emoções, memórias e intenções. E é por isso que às vezes você está calmo, analisando o mercado e 5 minutos depois está clicando fora do plano. Não é fraqueza, é um eu diferente assumindo o controle. E entender quem está operando em cada momento é o primeiro passo para libertar sua mente da autossabotagem. No próximo vídeo, senhores, nós vamos entrar fundo nisso, falar sobre o trader racional, sobre o impulsivo, sobre o trader culpado e sobre o sabotador. E o mais importante de todos, o observador, aquele eu que enxerga o jogo de fora e traz o controle interno real. Então a gente vai analisar e ir mais a fundo em todos esses tipos de eu que existem na hora de operar, tá? Vamos mergulhar também em outros tipos de estudos, tá? Como a terapia do ego states, do próprio Watkins, a terapia de aceitação e compromisso. A gente vai também estudar um pouquinho sobre mindfulness cognitiva, tá?
E todos esses são estudos que comprovam que o controle não vem de eliminar emoções, mas de observar quem está sentindo cada uma delas, tá? Então, se hoje você se sente culpado, confuso, dividido, calma, trader. Isso não significa que você é fraco. Significa apenas que você começou a ouvir o barulho da própria mente. E é nesse barulho, senhores, que a gente vai encontrar o verdadeiro silêncio do trader. Beleza? Então é isso, senhores. Um forte abraço do grande Saiyaman. Lembrem-se sempre de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, senhores. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço do grande Saiyaman.